Então, irmãos, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Senhor, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer por mais essa noite de partilha. Peço mesmo que tu abençoe todos aqueles que estão conosco aqui, ao vivo, mas também aqueles que possam ouvir de longe, depois que essa live ficar no ar e na hora que tiverem encontro com ela, na verdade que tenham um encontro contigo, que nós desapareçamos, Senhor, para que tu apareças, que tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Nós também te pedimos, Senhor, por esse momento difícil que nós passamos, nós sabemos que tu sofres junto conosco e clamamos a tua misericórdia por todos aqueles que estão vivendo a realidade da enfermidade do coronavírus ou as suas consequências, redução de salários, demissões, medos, angústias, irmãos perdendo entes queridos, preocupações. Amado Deus, e não só a partir dessa enfermidade, mas tantas outras enfermidades que muitos de nós, Senhor, temos que lutar, alguns de nós, alguns parentes nossos. Nós queremos colocar toda a humanidade debaixo do teu olhar, debaixo da tua mão poderosa e misericordiosa e clamar mesmo, Senhor, cessa essa pandemia, mas antes de tudo também, Senhor, ou com tudo isso, cura os nossos corações, converte os nossos corações para a honra e glória do teu nome. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Luana, seja bem-vinda. Nádia, seja bem-vinda. Queridos, nós temos feito, né, nessa live, eu tenho liberdade, é claro, de escolher o tema e sentir-me inspirado por um tema ou outro. Mas, assim, ultimamente, as homilias, né, tanto da liturgia da Semana Santa, quanto agora, né, a liturgia já desse segundo domingo de Páscoa, elas estão muito boas. E, assim, é difícil você se desgarrar delas, né? Assim, talvez seja uma ousadia comentá-las, mas também seria uma ousadia. Clarice, seja bem-vinda, Eliane, Marta, Ana Paula. Talvez seja uma ousadia querer comentar as palavras do Papa, né? Mas talvez seja uma ousadia maior e talvez mais louca. Kelinha, bem-vinda. Não utilizá-las, né? A gente ficar buscando, ainda que boas palavras de inspiração que possa chegar no nosso coração, a gente não querer aprofundar aquilo que Deus tem falado pela boca do nosso Santo Padre. Então, a partilha de hoje é a partilha da homilia do domingo passado, que era a festa da misericórdia. Então, segundo domingo de Páscoa. Então, imediatamente nós vamos ao texto, porque ele é muito lindo, gente. Olha, para mim ele é emocionante, ele é profundo, ao mesmo tempo, né, ele é fácil de se entender, então é nele que nós vamos nos, né, deter durante essa noite. Eliana, seja bem-vinda. Você é daí de Pernambuco. Opa, então tivemos aí no Carnaval, seja bem-vinda, viu, meu irmão? Então, queridos, o Papa começa, né, claro, fazendo referência. Abraço, Marta, abraço, Deus te abençoe. O Papa começa justamente fazendo referência ao domingo anterior, ao domingo da Páscoa. Ele vai falar, no domingo passado, celebramos a ressurreição do Mestre. E aí, já nesse domingo que passou, ele vai falar assim, hoje assistimos à ressurreição do discípulo. Irmãos, aqui já começa, né, o carinho de Jesus através do Santo Padre com as nossas vidas, porque ele não fala, aqui começa a ressurreição do discípulo Tomé, que é o texto bíblico base, né, que ele vai usar, Evangelho de João, capítulo 20, dos versículos 19 ao 31, onde a realidade que é narrada, os discípulos com medo estão trancados no cenáculo, Tomé não está junto e Jesus aparece. E passa 8 dias, Jesus se coloca de novo no meio deles, só que agora com Tomé junto com os outros irmãos e irmãs. E aí Jesus mostra para eles as chagas. J. Filho, seja bem-vindo.
mostra para eles as chagas, Tomé coloca o dedo nas chagas do Senhor e tem uma experiência, né, mais profunda do que qualquer outra pessoa pode ter, porque de fato ele vai no interior do mestre, ele consegue colocar o dedo, a mão no lado, né, do Senhor. Então, quando o Papa começa dizendo, hoje assistimos à ressurreição do discípulo, ainda que ele saiba que é Tomé, quando ele não coloca o nome de Tomé logo no início, ele já dá a indicativa que essa ressurreição é para mim e para você, para todos aqueles que são discípulos do Senhor, para todos os batizados, para aqueles que ainda que com seus limites, como Tomé tinha limites, mas que de alguma forma essa homilia, essa palavra, essa liturgia, ela tem o poder de nos fazer mergulhar em uma, né, experiência profunda com o Senhor e fazer aquele que é discípulo ressuscitar. Então, qual é o discípulo que vai ressuscitar? Não só Tomé, mas eu e você somos convidados a essa experiência. Erlon, seja bem-vindo, meu irmão. Rubens, seja bem-vinda. Aí ele continua, passou uma semana esta que os discípulos, apesar de ter visto o ressuscitado, transcorreram cheios de medo, mantendo as portas fechadas. E aí, claro, passaram-se alguns dias, uma semana, e eu fico impressionado com a realidade tão próxima dos discípulos, da nossa realidade, e às vezes uma postura, muitas vezes, que quer se distanciar do normal da nossa humanidade. Ou seja, eles tinham tido a experiência com Jesus. Perceba, nós estamos enquadrados naquela fala última de Jesus com Tomé. Acreditou porque vistes, felizes são aqueles que acreditarão sem ver. Abraço, Erlon, um abraço. Abraço, querido. Que bom ter você aqui com a gente. Então nós somos esses que estamos nessa realidade, nessa fala de Jesus, felizes aqueles que acreditarão sem ver. Eu e você, nós não vimos o corpo de Jesus glorificado. Nós vemos Jesus de outras formas, pelos olhos da fé. Nós vemos Jesus na Eucaristia, vemos Jesus no pequeno, no pobre, temos comunhão com Jesus, como somos mais de dois, estamos reunidos no nome dele. Mas nós não tivemos aquilo que esses primeiros discípulos tiveram. Jesus entrou na sala trancada e falou com eles, e mostrou as chagas deles, as chagas para eles. Passa uma semana e eles ainda continuam com medo. E às vezes nós temos vergonha das nossas fraquezas. Não, nós temos dentro da normalidade do homem, que vive nessa tensão. Por um lado, acredita, e às vezes, por um outro lado, é puxado por uma descrença, por um desejo de uma prova ainda maior da realidade de um Deus que nos ama, né, da carência, né, dessa necessidade. Então nós somos como os primeiros discípulos, irmãos. Nós não somos super cristãos, nós não somos ninguém, não importa qual é o grau de intimidade com Deus, né? Profetas desejaram a morte, como Jonas, como Elias, e quantos outros santos, né, viveram um deserto tão grande que chegaram ao ponto de, né, enfraquecerem, quase, né, se sentirem como um homem e uma mulher sem fé. E se não fosse a graça do Senhor sustentando, né, quem permaneceria de pé? Ninguém. Então, eu gosto muito, muito desse início dessa homilia, porque vai trazer de novo para cada um de nós a realidade de colocar o pé no chão, sabe? Aquela realidade de um triunfalismo parece pouco humano para a nossa realidade, sabe? De um cristão que nunca sofre, ou quando sofre, nada abala. Bom, eu não sei você, eu não sou desse tipo. Eu sofro, eu tenho medo, o medo não pode me paralisar, mas do resto eu não tenho resposta para todas as coisas, né? Porque nós somos como os primeiros discípulos, simplesmente nós somos humanos. E é a fé, unicamente a fé, que faz a gente, né, fixando-se no Senhor, experimentar a graça do socorro. Então, eles estão ali há uma semana e Jesus pacientemente, aí aqui é o outro desdobrar, pacientemente ele aceita essa humanidade, essa realidade dos discípulos em não serem esses homens que já de imediato estão acreditando.
E aí eu fico muito confortável em partilhar com vocês, irmãos, se aqueles que viram Jesus ressuscitado glorioso, eles ainda demoraram a acreditar, eles passaram por um processo, eu posso me dar o direito, né, a passar por um processo, a não exigir de mim uma resposta tão imediata. Eu também devo passar pelo processo. A experiência com Jesus ressuscitado na minha vida, ela deve crescer. E se ela vai crescendo na medida do tempo, é porque é um processo. E às vezes nós cobramos muito de nós, mais até do que o próprio Deus cobra, né? E isso vai ficar claro na homilia do Santo Padre. Carol, seja bem-vinda. Aí ele vai falar assim, eles transcorreram cheios de medo, mantendo as portas fechadas, sem conseguir sequer convencer da ressurreição o único ausente, Tomé. Aí eu fiquei pensando assim, gente, que maravilha, Senhor, olha que maravilha, porque quantos de nós que já trabalhamos para o Senhor, servimos o Senhor na evangelização, na pregação, nós nos sentimos fracassados por conta de uma pregação que não saiu do jeito que a gente queria. Uma palavra de Deus que nós partilhamos com um irmão de comunidade e que a gente vê que não surtiu efeito. O irmão saiu dali do mesmo jeito que entrou, pelo menos aos nossos olhos. Olha, eles tinham acabado, né, uma semana, estava fresquinho, eles tinham acabado de experimentar Jesus glorioso diante deles. E eles não foram capazes de testemunhar a ressurreição ao ponto de convencer Tomé. E aí me veio a pergunta, será porque justamente eles estavam em processo e ainda não estavam totalmente convencidos da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a morte? E por isso, como eles mesmos não confiavam, como eles mesmos ainda precisavam crescer na fé para acreditar nessa realidade de milagre antes nunca acontecida, a palavra deles não convenceu a Tomé. E aí eu fiquei pensando, para ser um testemunha, né, alguém que testemunha Jesus, nós precisamos de ter essa convicção, essa certeza da fé. E uma fé, eu vou falar como eu costumo falar em algumas outras realidades, uma fé inegociável. Uma fé que já está alicerçada, que se a bênção vem, eu estou feliz na minha fé, mas se a bênção não chega, eu também permaneço, porque o meu Deus continua sendo Deus. Nós estamos muito alimentados de consumismo religioso, sabe? Onde Deus parece que tem a obrigação de atender a bênção que eu quero. E às vezes é só uma realidade de uma pessoa que não cresceu na fé e quer ser mimada, quer ter o dom, o presente na hora que quer. Então, eu fiquei muito feliz de ver uma homilia que fala tanto da humanidade. Os discípulos experimentam Jesus ressuscitado e, apesar disso, não conseguem convencer a Tomé. O único ausente não conseguiu convencer a Tomé da realidade, desculpa, da ressurreição que eles experimentaram, né, que eles viram, que eles tocaram em Jesus, coisa de uma semana atrás. E aí continua o Santo Padre na reflexão. E o que faz Jesus diante dessa incredulidade medrosa? É uma pergunta, ele questiona. O que faz Jesus diante, né, perante essa incredulidade medrosa? Aí ele coloca, ele continua, ele mesmo responde, é claro, né? Coloca-se na mesma posição, no meio dos discípulos. Coloca-se no meio dos discípulos, ele se coloca na mesma posição de sempre. Como? Insistindo, buscando, indo atrás, investindo, não desistindo daqueles que ainda não acreditam. Meu irmão, minha irmã, eu não sei você, mas eu fiquei muito feliz de saber que o meu Deus não desiste de mim. As minhas incredulidades, a minha realidade de processo, desculpa, que ainda não me permite ser 100% inabalável,
não é impedimento para Deus desistir de mim. Ele, como ele fez com o discípulo, ele faz novamente, ele, com os primeiros discípulos. Ele se coloca no meio, ele vai buscar novamente aqueles que são alvo do seu amor de salvação. Então, ele vai fazer isso, ele vai lá atrás e repete a mesma saudação, né? A paz esteja convosco. E aqui, nossa, como faz importância nos tempos de hoje a gente entender a realidade e a necessidade de Jesus ministrar a paz. Assim como nós estamos hoje cheios de medo, e estamos mesmo com precauções, com receios, dentro de uma normalidade, alguns podendo chegar a níveis de angústia e de estresse que precisam serem olhados, né, de uma maneira mais específica por um especialista, um médico, mas nós estamos aí meio que também passando por apreensões. Eles estavam diante de uma tensão muito grande, eles viram o mestre morrer e eles sabiam que eles poderiam ser a bola da vez, que eles seriam os próximos, né, que poderiam já estar empregados em uma cruz, e eles não queriam ir para a cruz ainda. Todos eles vão ser martirizados, né? João inclusive foi martirizado, só não morreu, né? Mas ele foi lançado ao óleo conforme diz a tradição. Então foi o único desses que não foi martirizado ao ponto de dar a vida mesmo, né? Então, mas naquele momento eles ainda estavam com medo. E Jesus ministra a paz. Por quê? Porque é necessário um coração pacificado. É necessário que o nosso coração tenha um mínimo de repouso em Deus para que a obra que Deus começa a realizar na nossa vida não caia em uma realidade de confusão. Na Bíblia tem muitas palavras que dizem isso, né? Salmos que vão dizer o que? Senhor, não me deixe confundir. O Senhor não permita que eu seja confundido. Sabe? E hoje o que mais a gente tem, diante de tanta pregação doida, é realidade para nos confundir. É coisas que vêm à nossa mente para nos deixar confusos. E não, quando Deus ministra a paz, ele sopra a paz sobre os discípulos, a paz esteja convosco, ele traz a calmaria naquele coração, naqueles corações que estavam agitados pelas ameaças e pelo medo. Nós estamos em tempo de deixar Jesus ministrar a paz no nosso coração, para diante dessa tempestade que nós estamos vivendo antes, nunca vivida por nenhum de nós, o nosso coração possa se pacificar. Como é que eu vou poder ler pelos olhos da fé o que está acontecendo e o que Deus já está realizando, se o meu coração está todo agitado, se o meu coração está todo desequilibrado, se eu estou totalmente agitado pelos pensamentos, pelas notícias, pelo medo? Não, ele vem e ministra a paz. Eu quero dizer que na medida que nós vamos proclamando a palavra, meu irmão, na medida que nós vamos proclamando a palavra, ela vai sendo executada no meu coração. E eu quero proclamar na sua vida, no seu coração, essa paz do Senhor. Não sou eu que sopro a paz sobre você, não. Eu não tenho esse poder, não, gente. Mas a palavra de Deus, que é o próprio Deus, que lá nos primeiros discípulos soprou a paz sobre eles, agora ele sopra a paz sobre o seu coração. Recebe a paz do Senhor, para que ele possa então continuar a obra, para que ele possa fazer você entender aos olhos da fé que ele está no controle e que ele está realizando de fato uma obra nova na minha e na sua vida. Então ele ministra a paz novamente, né? João 20, versículo 19 e depois o versículo 26, ele ministra essa paz, porque confusão, agitação atrapalham a experiência no amor de Deus. Elas atrapalham. Ele começa de novo, diz o Papa, a ressurreição do discípulo. Agora presta atenção, porque esse é o título do nosso encontro. William, seja bem-vindo. Rose Paulino, seja bem-vindo, ou seja bem-vinda. Então, o que acontece? Ele começa de novo. E aí presta atenção, ele quem? Jesus. Ele inicia novamente, porque Deus não tem problema em reiniciar a obra. Nós é que temos medo de reiniciar.
a novidade nos causa medo. Para Jesus, não. Para Jesus, não. Então, ele começa de novo. E aí, o título da nossa partilha de hoje: a ressurreição do discípulo começa aqui. Olha isso. Começa aqui. Desta misericórdia fiel e paciente, da descoberta que Deus não se cansa de estender-nos a mão para nos levantar das quedas. Eu vou repetir que é muito lindo, é muito lindo. A ressurreição do discípulo. Que discípulo? Tomé? Não, eu e você. A ressurreição do discípulo começa daqui. Daqui da onde, Papa? Desta misericórdia fiel e paciente, da descoberta de Deus, que Deus não se cansa de estender-nos a mão para nos levantar das nossas quedas. Irmãos, eu tenho mais de 20 anos de caminhada, tá? Não vou falar que eu tenho 27, que vou dedurar minha idade, vai dizer que eu tô velho. E nesse tempo todo, o que eu tenho de mais certo é que a cada queda Deus estendeu a mão para mim e fez eu me levantar para recomeçar. Aqui começa a ressurreição do discípulo. A ressurreição não começa com aqueles que nunca caem. Olha que maravilha, gente. Você que caiu, ó, diga eu. Você que caiu uma vez, duas, três. Quantas vezes você caiu? Se você caiu, aqui começa a ressurreição do discípulo. Começa quando eu estou fraco na fé. Começa quando eu não fui fiel naquilo que eu prometi ser fiel. Começa quando eu reconheço claramente que estou no pecado, que caí no pecado, que errei contra Deus. A fé, a ressurreição do discípulo começa aqui. Na queda do discípulo? Não. Na misericórdia de Deus que estende a mão do discípulo que caiu. É a iniciativa dele. Não é porque eu caí, não é por causa do pecado e aí eu começo uma nova vida, não. É por causa que um amado de Deus caiu no chão e ele vai e estende a mão para nos levantar. A ressurreição, nossa, começa justamente das nossas fraquezas, irmãos, e não das nossas fortalezas. Para ressurgir, para ressuscitar, precisa ter caído, e quem não cai, não vai ressuscitar. Primeiro porque está enganado, então está vivendo numa soberba, acha que nunca pecou, que nunca vai cair, que nunca caiu. Seja bem-vindo, Ian. Mas se você cai, a tua ressurreição começa com um Deus que se aproxima, estende a mão e faz você levantar. A Lu botou aí, eu. Se você é esse discípulo, pode colocar aí, ó, eu. Escreve um euzinho aí, vamos comentando. Ele continua. Eu acho essa frase fantástica, né? A ressurreição do discípulo começa aqui, desta misericórdia fiel e paciente, da descoberta que Deus não se cansa de estender-nos a mão para nos levantar das nossas quedas. Aí ele continua. Olha só que coisa, eu fico impressionado. Olha, vai ficando cada vez mais profundo, mas com o entendimento dá para entender claramente o que o Papa está falando e vai ficando mais bonito. Quer que o vejamos assim. Presta atenção, o Papa falando. Como que Deus quer que nós olhemos a Ele, a Deus? Quer que o vejamos assim. Não como um patrão com quem devemos ajustar contas. Sabe quem fez isso? O filho mais velho da parábola do filho pródigo. Euzinha, Cláudia, exatamente. O filho mais velho da parábola é que vê o pai como um patrão. Eu faço tudo o que você quis, eu te sirvo, eu prego, eu canto, eu ministro, eu sou profeta, eu sou isso, eu sou aquilo, mas tu nunca me deu um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Ele estava em casa, mas o coração estava longe do pai, porque para ele o pai era um patrão. Ele trabalhava para receber um salário, um cabrito, uma recompensa. Quantos de nós não ficamos exigindo de Deus um cabrito?
Eu estou tanto tempo aqui nessa comunidade, Deus nunca me deu a bênção que eu pedi. Eu estou tanto tempo nessa paróquia, nesse pastoral, nesse movimento, e nunca chegou aquilo que eu desejei, a minha bênção, enfim. Alguns de nós olhamos Deus como patrão, onde Ele quer somente que nós o sirvamos, que nós trabalhemos, e a gente vai trabalhando, às vezes bem no interesse de uma recompensa, que às vezes não chega do jeito que a gente queria, e a gente começa a tratá-lo como um patrão. Eu estou aqui só para servir. Olha, o Papa vai falar, quer que o vejamos assim, não como um patrão com quem devamos ajustar contas, mas como aí ele usa ai meu Deus, o idioma dele, né? Como um papá. Que seria papaizinho? Papá. Né? Um filho que chama o pai na intimidade. Papaizinho, lá na Bahia fala painho. O judeu cristão é o judeu messiânico, né? O judeu da época de Jesus era Aba. Ele não quer que nós nos relacionemos com Deus como ele sendo um patrão, mas como ele sendo o quê? Um papaizinho. Aí o Papa está falando assim, um papa, mas como o nosso papá, que sempre nos levanta. Aí ele continua, olha só, papá, exatamente assim. Ele vai pegar a realidade da vida que nós esquecemos. Olha só, na vida caminhamos tateando, como que uma criança que começa a andar, mas cai. Dá alguns passos e cai novamente. Cai e volta a cair, mas sempre o Pai a levanta. Ah, meu irmão, minha irmã, a experiência com o Pai. Aí ele continua, a mão que nos levanta sempre é a misericórdia. É a homilia da festa da misericórdia. A mão que nos levanta é sempre a misericórdia. Deus sabe que sem misericórdia ficamos caídos no chão. Lembra do evangelho que vai dizer que nenhum homem pode salvar a si mesmo? Que aquele que quiser salvar a sua própria vida perdê-la-á? Sem a misericórdia. Boa noite, Ivete, seja bem-vinda. Sem a misericórdia, nós não temos a condição de nos levantar, irmãos. Aí ele continua, a mão que nos levanta é sempre misericórdia. Deus sabe que sem misericórdia ficamos caídos no chão. Ora, para caminhar, precisamos ser postos de pé. Manuel, seja bem-vindo. Eu quero, nessa frase do Papa, falar ao seu coração. Se por causa de algum problema real, concreto, tristeza, abatimento, ansiedade, medo, pecado, você estava no chão, Deus veio aqui hoje, te trouxe aqui hoje, para dizer que está com a mão estendida, ele é seu papá e está de mão erguida te levantando, de mão estendida te levantando do chão. É esse o nosso Deus. O nosso Deus não é um patrão, o nosso Deus é um papá. Um pai, um aba, um papaizinho, um painho, né, como os baianos costumam falar. Aí ele continua, podes objetar. Claro, você sabe que esse português que ele usa, né, que o Vaticano usa, é o português de Portugal. Então tem palavras que a gente não usa aqui. Objetar é muito difícil a gente falar, né? Objetar. Raniel, Machado, sejam bem-vindos. O que ele está querendo dizer? Você pode pensar, você pode tá aí, ó, pensando na sua cabecinha, aí ele vai, então, como que entrando na nossa cabeça, o Papa, né, simular o que os nossos pensamentos muitas vezes pensam. Ele vai falar assim, mas eu não paro mais de cair. E aí ele responde, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe disso e está sempre pronto a levantar-te de novo. Cara, o nosso Deus, ele sabe das nossas quedas. Aquela queda que eu ainda nem tomei, a queda de amanhã,
Não é novidade para Deus, não vai ficar assim, por isso eu não esperava que o Alexandre caísse nessa. Ele não se surpreende com a tua queda não, meu irmão. Ele não se surpreende com a tua queda não, minha irmã. Sabe? Caiu, ele está lá para levantar-te de novo. Não quer ver-nos a pensar continuamente nas nossas quedas. O quanto em partilha com alguns irmãos, eu vejo que a pessoa está muito mais presa no pecado do que no amor de Deus. Não consegue se livrar do amor de Deus, se livrar do pecado para viver o amor de Deus. Alice, seja bem-vinda, Alice. Então é o que ele está falando, né? Mas que olhemos para eles, que nós paremos de pensar continuamente nas nossas quedas, mas que olhemos para eles, para ele, que nas quedas vê filhos a levantar, nas misérias vê filhos a amar com misericórdia. Olha isso. Cara, eu nunca tinha pensado nisso, né? Quando eu caio, né, quando eu fraquejo, quando eu desanimo, enfim, eu sempre fico com aquela consciência e aquela culpa de ter errado contra Deus, que é bom, não é de todo mal, é o temor a Deus. Mas às vezes pode ser só escrúpulo, gente. Pode ser, amém, Alice. Pode ser só escrúpulo da minha parte, sabe? Eu ficar inconformado porque eu queria ser um cara impecável e no fundo, quando eu vejo, eu caio, eu peco. E aí o Papa vai falar assim, ele vê filhos a levantar e não pecados a nos derrubar. Ele, nas misérias, vê filhos a amar com misericórdia. Então, o olhar de Deus é sempre esse olhar que ele, por conta dos méritos de Jesus, é como se Jesus fosse um óculos que quando ele coloca, e esse óculos já está em Deus, desde que Jesus se colocou em sacrifício por nós, ele só consegue nos ver como filhos, como filhas. Bom, ele continua, aí ele vai pegar uma referência de Santa Faustina e do diário de Santa Faustina. Santa Faustina disse a Jesus, a Santa Faustina, melhor dizendo, disse Jesus. Então o Senhor falou com Santa Faustina. Eu sou o amor e a misericórdia em pessoa. É claro, não tem como você não fazer uma ligação com a realidade da bula da misericórdia, né? Que no ano do jubileu extraordinário da misericórdia, o Papa Francisco escreveu para nós, e o nome da bula é esse, né? O rosto da misericórdia. E ele vai dizer logo no primeiro parágrafo que Jesus é o rosto da misericórdia. Aqui, perdão, os irmãos que não são da comunidade católica, pequeno rebanho, não vive esse carisma. Mas aqui eu não tive como não me alegrar com o carisma que Deus me concedeu. Se a misericórdia tem um rosto, é porque Deus se fez homem. Deus se encarnou, carne, osso, músculos. Jesus assumiu a pequenez humana. Esse é o nosso carisma. Assumir a pequenez da humanidade. O homem é pequeno por natureza. Grande, só Deus. E coitado daquele que se acha que é grande. Então, se a misericórdia tem um rosto, é porque a misericórdia se fez pequena. Para atingir quem? Eu e você. Homens e mulheres pequenos por natureza. A misericórdia é para todo mundo, mas quem toma posse da misericórdia são os pequenos. Os grandes, eles não reconhecem que precisam da misericórdia. E isso fala direto ao coração do nosso carisma, irmãos. É uma coisa maravilhosa. Não tem como não lembrar disso. Não tem como. Então, não há miséria que não possa ser superada pela minha misericórdia. Isso Jesus falou no diário para Santa Faustina. Não há miséria que possa ser superada pela minha misericórdia. E aqui eu quero também proclamar mais uma palavra de libertação, caso você ainda continue se acusando mais do que a justiça de Deus. Não há pecado que eu e você tenhamos cometido que seja impossível da misericórdia de Deus superar. Então, quantos irmãos e irmãs se autocondenam quando Deus já até perdoou-os?
Deus já os perdoou, mas ele não consegue se perdoar. Por causa desse erro, né, a consequência que eu colhi... Olha, o perdão de Deus é uma coisa, a pena, a consequência do erro, tem coisas que a gente não tem como voltar atrás. Tem consequências que não pode ser voltada atrás, ser reparada 100%. Né? Não tem. Mas o perdão é 100%. Você não precisa continuar se acusando por conta de um pecado, né? Desse ou daquele pecado. Deus é perdão, e é um perdão que excede eternamente a nossa capacidade de pecar. É isso que o Papa continua a nos falar e a nos lembrar. Outra vez, quando a Santa Faustina, no caso, confidenciava feliz a Jesus, que lhe oferecera toda a sua vida, com tudo que tinha, ouviu dele uma resposta que a surpreendeu. Olha, presta atenção aqui agora, que maravilha. Então ela falou: Deus, eu já te dei tudo, eu te dei a minha vida, eu te dei o meu coração, eu te dei tudo que eu sou. Aí Deus surpreende ela com a palavra: não me oferecestes aquilo que és verdadeiramente teu. Que teria então guardado para si a santa? Pergunta o Papa. Diz então amavelmente Jesus: filha, dá-me a tua miséria. Olha isso. Filha, dá-me a tua miséria. Aí ele continua. Eu vou deixar o Papa falar para você. O Papa vai falar assim, ó. Podemos também nós interrogar-nos: dei a minha miséria ao Senhor? Mostrei-lhe as minhas quedas para que ele me levante? Ou há algo que conservo ainda dentro de mim? Um pecado, um remorso do passado, uma ferida que trago dentro de mim, um rancor contra alguém, mágoa contra uma pessoa em particular? Nossa! O Papa está nos lembrando que Deus não espera filhos que sejam impecáveis, mas espera filhos sinceros, verdadeiros, transparentes. É muito lindo isso, é muito lindo. E aí ele vai e continua. O Senhor espera que lhe levemos as nossas misérias para nos fazer descobrir a sua misericórdia. Se eu não levo as minhas misérias para o Senhor, eu não consigo experimentar da misericórdia que Ele tem para comigo. Ele está falando aqui: o Senhor espera que lhe levemos nossas misérias para nos fazer descobrir a sua misericórdia. E agora eu vou fazer uma provocação que nem o Papa. O que você está levando a Jesus? Às vezes, iludidos, né, por conquistas para esse mundo, levamos só orgulho, vaidade de sermos aqueles que realizam coisas para Deus. Mas se eu quero experimentar a misericórdia, eu preciso da sinceridade, né, da transparência, de olhando para mim mesmo, eu perceber que por mais que eu faça, eu nunca sou merecedor. A verdade é que a misericórdia é que cobre a multidão dos meus pecados. E eu experimento isso quando eu levo a Deus as minhas misérias. Aí ele continua: voltemos aos discípulos. Durante a paixão tinham abandonado o Senhor, sentiam-se em culpa. Mas Jesus, ao encontrá-los, não lhes prega um longo sermão. Né? Ele não faz isso. A eles que estavam feridos dentro, né, no interior, mostra as suas chagas. Tomé pode tocá-las e descobre o amor, descobre o quanto Jesus sofrera por ele, e que o tinha por ele, e que ele, Tomé, o abandonado. Naquelas feridas, toca com mão a terna proximidade de Deus. E aí ele continua:
em uma visão que eu nunca tinha pensado. Eu sempre, a gente prega, a gente partilha, a gente conversa sobre o Evangelho. Eu sempre pensei de Tomé como aquele que não estava em unidade, sabe? Rapaz, estava todo mundo junto, menos Tomé. Estava todo mundo junto, menos Tomé. Agora, o Papa vem com um olhar que é absurdo. Tomé, que chegara atrasado, quando abraça a misericórdia, ultrapassa os outros discípulos. Aí eu lembrei, os últimos serão os primeiros. E aí o Papa vai explicar como que ele ultrapassa os discípulos na experiência com a misericórdia de Deus. Ele vai dizer, Tomé, que chegar atrasado, quando abraça a misericórdia, ultrapassa os outros discípulos. Não acredita só na ressurreição, mas também no amor sem limites de Deus. E faz a profissão de fé mais simples e mais bela. Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Eis a ressurreição do discípulo. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é puro carisma, pequeno rebanho, é para o nosso carisma. É claro, é para todos os pequenos, mas olha o que Deus está falando. Eis a ressurreição do discípulo, de Tomé, mas minha e sua. Realiza-se quando sua humanidade, frágil e ferida, entra na de Jesus. Eis a ressurreição do discípulo. 2 pontos. Realiza-se quando a sua humanidade, frágil e ferida, entra na de Jesus. O que ele fez? Ele coloca a mão dentro do lado de Jesus. Ou seja, a humanidade de Tomé entra na humanidade de Jesus. É como São Paulo fala, né? Revestivos. Ele está se revestindo de Jesus. Ele está como que se refugiando em Jesus. Então, eu não tenho como não entender, né, a realidade maravilhosa, né, da pequenez, da humanidade completa, com falhas, com limites, mas que também com os potenciais que nós temos. Nós sabemos das nossas falhas, mas no meu e no seu coração também tem um desejo muito grande de fazer a vontade de Deus. É como, Drica, amém, é como São Paulo fala, não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero. E São Paulo fala isso assumindo plenamente a sua humanidade e entendendo que a graça de Deus não lhe é retirada, não lhe é recuada, tanto que ele vai completar de que maneira? É por isso que eu me glorio das minhas fraquezas, próprias da minha humanidade. Então, Tomé se coloca dentro de Jesus e a ressurreição, aí eu entendi. A ressurreição de um discípulo é justamente quando a minha humanidade entra nas chagas do Senhor. Entra na humanidade de Jesus, que se deixou abrir de amor por mim. Quando eu entro ali, né, na chaga de Jesus, quando eu entro em Jesus, a minha ressurreição acontece. É lindo, é demais, né? É maravilhoso. É como se, de fato, Tomé se revestisse de Jesus, como se ele se escondesse nas chagas de Jesus, né? Na humanidade de Jesus, em suas chagas, temos a porta de entrada da nossa ressurreição, queridos. A porta de entrada é justamente aquela chaga na qual nós conseguimos tocar, penetrar, entrar como Tomé entrou. E assim, para ficar bem claro, e não só Tomé tem acesso a essa porta. Eu e você temos acesso a essa porta. E olha a consequência disso. Quando você experimenta isso, olha o que o Papa fala. Aqui dissolvem-se todas as dúvidas. Aqui Deus torna-se o meu Deus. Aqui recomeça a aceitar-se a si mesmo e amar a própria vida.
Ele está falando só de Tomé? Está falando de mim e de você. Se você ressuscitar verdadeiramente, irmão, irmã, você vai começar a ver que as dúvidas se dissolvem. Você vai entender o que? Se ele morreu por mim, essa é a garantia que ainda que eu morra nessa vida, ele tem um lugar reservado para mim na eternidade de felicidade. Acabou dúvida. Se eu ressuscito, né, se a minha humanidade entra na humanidade de Jesus, se dissolvem as dúvidas. Porque, de fato, ali Deus se torna o meu Deus. Eu não tenho mais ídolos. Eu não quero mais segurança nas coisas, não procuro segurança no dinheiro, no plano de saúde. Não, a minha segurança é toda em Deus. Eu não procuro coaches, eu não procuro massagear o meu ego, eu não procuro pessoas que venham mimar as minhas carências. Eu não vou precisar mais disso, porque eu tenho Deus, então se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Ele se deu todo a mim e eu só posso tomar posse dessa totalidade de doação de amor que Deus tem por mim quando eu ressuscito entrando com minha humanidade na humanidade dele. E aí, ele é o meu Deus. E aqui, Tomé e todos os discípulos podem recomeçar a aceitar-se a si mesmo. Se Deus me aceita, mesmo sabendo que eu não acreditei, sabendo que eu caí, sabendo que eu vacilei na fé, ele me aceita, eu posso me aceitar novamente. Eu posso olhar para a minha vida e dizer, tu és amado de Deus ainda que não seja perfeito. Então, as coisas que as outras pessoas falam já não me atingem mais. As coisas que eu mesmo falava ao meu respeito, tu não presta para nada mesmo, Alexandre, tu nunca vai conseguir atingir a santidade que Deus te chama a viver, é melhor desistir, tá vendo aí? Olha só, quando você pensa que tá tudo bom, vem outra tempestade, vem outra tribulação, que Deus é esse que nunca tá do teu lado? Acabou, querido, acabou. Eu vou aceitar as coisas próprias da vida. Tem durezas na vida, Jesus me alertou, na vida tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Eu vou parar de me preocupar só com as coisas desse mundo. E aí ele continua, vai recomeçar a aceitar-se a si mesmo e a amar a própria vida. Irmãos, quantas pessoas infelizes, e eu não estou falando agora só de período de coronavírus, não. Antes do coronavírus já estavam infelizes, insatisfeitas com a vida. Sabe? Não encontravam alegria em nada. Quando você ressuscita em Jesus e, portanto, experimenta o amor desse Deus, você vai entender que vale a pena a vida que Ele te concedeu a viver. A vida que Ele te concedeu a viver é o caminho que Ele também salva e resgata. É o caminho que se inicia a sua entrada na eternidade. E essa realidade não pode ser pouca coisa. Eu não posso menosprezar isso. Eu não posso achar que minha vida não vale nada. E eu não posso deixar que os outros queiram me convencer que a minha vida não vale nada. Eu não posso. Sabe, acabou. Aqui, irmãos, eu vou abrir um parêntese. Aqui é cura, querido. Sabe? Nós estamos muito sempre buscando a cura por um milagre, sabe? Ah, missa de cura. Ah, eu vou na irmãzinha que tem o dom de cura. Eu não estou dizendo que as missas não curam. Até é uma coisa muito incoerente, né? Falar ou nominar uma missa sendo missa de cura. Então, as outras que não têm o título de missa de cura são missas de doença, né? Ah, eu vou ali na missa da enfermidade. Toda missa é missa de cura, querido. Toda missa é missa de cura. Então, aqui é claro, a ressurreição ela é suficiente para me curar o meu interior, me deixar com o coração livre de qualquer tipo de doença ligada à escravidão das opiniões dos outros. E não vai precisar ninguém pôr as mãos sobre mim, não. Basta a experiência com Jesus ressuscitado, que quando eu entro nele, eu entro propriamente no amor dele. Ele continua, nossa, isso aqui, ó,
Isso aqui tem que ler umas 500 vezes até a gente entender. Queridos irmãos e irmãs, entender não, a gente absorver, para falar a verdade, né? Ele continua, queridos irmãos e irmãs, na provação que estamos a atravessar, aí agora ele vai atualizar. Ele sabe que o mundo está sofrendo, é claro, ele está sofrendo junto com o mundo, né, o nosso Santo Padre. Na provação que estamos a atravessar, também nós, com os nossos medos, as nossas dúvidas, como Tomé, nos reconhecemos frágeis. Olha, se você olhar as outras pregações do Papa, ele tem, sim, colocado essa realidade, né? Se você lê a homilia do Raniero Cantalamessa de sexta-feira que ele pregou para o Papa, ele vai falar assim, a tentação que mais rodeia o homem é a sensação de onipotência, ou seja, de querer ser Deus. E as tempestades vêm justamente para nos tirar as nossas máscaras e fazer com que eu e você reconheçamos, nós não somos deuses. Se fôssemos, nós resolvíamos o problema agora. Mas nós não somos deuses. A tecnologia, o corre-corre do dia a dia, o dinheiro, faz a gente pensar que a gente pode tudo. Beijo, minha cunhada, seja bem-vinda. Então, faz a gente pensar que a gente pode tudo. E aí vem uma doença, e o Raniero fala isso, vem um pequeno vírus e mostra que a nossa tecnologia não nos fez Deus. O nosso poder humano não nos transforma em Deus. E é isso que o Papa está falando. Olha, a aprovação que nós estamos passando nesse momento faz claramente um caminho para que nós reconheçamos que nós somos frágeis, irmãos. Todos nós, né, é um tempo de olhar para dentro de si e falar assim, eu preciso de algo que é mais do que eu. Eu preciso de Deus, porque eu não sou solução para a minha vida. Eu preciso de Deus. Então, todas as homilias do Papa, ele tem falado, é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De conversão verdadeira. Porque muitos de nós estamos na igreja e nos achamos melhores do que quem não está. Falta conversão. Estamos na igreja. Irmãos, eu vou partilhar uma coisa assim muito... Como Deus nos coloca questões muito engraçadas. Eu acordo cedo, costumo acordar de manhã cedo, 6 horas, 6h20, eu já estou acordado naturalmente, sem despertador, sem nada. E aqui tem os dias de lixeiro, né? Segunda, quarta e sexta é dia do pessoal da Conlurb passar por aqui. Então eu vou, varro o quintal, boto o lixo lá fora. E aí o que eu faço? Vou rezar, homem de fé, um homem espiritual, então pego o meu livrinho, o meu caderninho, para fazer meu diário bíblico, minha Bíblia, e de repente eu começo a ouvir revirando o lixo. Né? Tem muitos irmãos revirando lixo, principalmente nesse tempo. E aí, olha só o dilema. Em poucos passos, da varanda da minha garagem até a minha poltrona real, a poltrona do discípulo, onde eu vou sentar para rezar, eu ouço o barulho, eu vi que tinha 2 mulheres revirando lixo, e aí no meu coração falou assim, dê um alimento para ela, Alexandre. Aí por outro lado eu falo assim, ô rapaz, tu não ia rezar? Vai rezar. Aí do outro lado, tu vai rezar, tem certeza? E não vai dar um alimento para ela? E aí do outro lado, vai rezar, Alexandre, você é o teu horário de oração. Nós ficamos nessa dualidade, sabe? Achando que nós somos muito bons. Se Deus não socorrer, irmãos, nós não fazemos nenhum bem. Ele, com a graça dele, permite, de alguma forma, a gente ainda poder produzir frutos de bondade. Mas, no fundo, a bondade é dele, porque por nós mesmos, nós somos distraídos. O Espírito Santo gritou, eu fui lá dentro da cozinha, peguei 2 pacotes de alimento, dei uma para cada um. Rapaz, quando eu dei de cima da garagem, né, ela levantou a mão assim, você, sabe, foi o sorriso, não é que é o sorriso mais bonito no padrão da beleza e da estética, foi o sorriso mais espontâneo e mais alegre que eu vi. Ela falou assim, graças a Deus, levantando a mão assim para cima, graças a Deus. Irmãos, eu acho que vai cair daqui a 15 segundos, eu vou chamar para concluir e fazer uma oração final, tá bom? Então, vai cair, eu vou derrubar aqui, nós voltamos já já para concluir. Se você quiser e puder, volta para a gente então ter a conclusão.
Eu juro, irmãos, eu tento fazer em 1 hora, mas é muito difícil. Assim, ainda mais se um texto é do Papa, né? É difícil. É um texto muito rico, muito rico. Essas últimas homilias, né, do Papa têm sido realmente assim, arrebatadoras, sabe? Muito lindas. Sejam todos bem-vindos. Graças a Deus, todos voltando. Então, irmãos, a gente estava justamente falando que nós temos, por conta dessa realidade de pandemia que nós estamos... Seja bem-vinda, Marilane. Cris, seja bem-vinda. Essa realidade de pandemia, nós temos a possibilidade de nos reconhecermos frágeis. Então, por isso Deus tem falado justamente, Deus, através do Papa, falando que nós não podemos perder essa oportunidade de conversão. Louvado seja, Drica. Então, ele está falando isso. E aí ele vai dizer, precisamos do Senhor que, mais além das nossas fragilidades, vê em nós uma beleza indelével. Cara, isso aqui é muito lindo. A beleza que você não vê em você, Deus vê, né? A gente costuma ver e valorizar e até se depreciar, né? Enquanto Deus vê você e vê você como algo de beleza indelével. Você podia até falar aí para você, eu sou belo, eu sou bela, eu sou lindo, eu sou linda. Por quê? Porque é meu Deus que diz. E eu sou aquilo que Deus pensa de mim, diz Santa Teresinha. Eu sou o que Deus pensa de mim. Deus me olha como filho, Deus me olha com uma beleza indelével, então eu sou belo e eu sou filho, eu sou filha. Com ele, descobrimos-nos preciosos nas nossas fragilidades, né? Ele fala fragilidade. Eu vou usar o nosso termo, pequenez. Então, nós somos preciosos na nossa pequenez. Tem até aquela música da Ziza que vai dizer o quê? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus é essa fragilidade, né, que faz com que eu e você tenhamos que recorrer a um Pai amoroso, a um Deus que é Pai amoroso. Aí ele continua, descobrimos que somos belíssimos cristais. Eu adorei essa comparação. Olha só a comparação que o Papa fala. Descobrimos que somos como belíssimos cristais, simultaneamente frágeis e preciosos. Um cristal é muito frágil, mas é precioso. E se formos transparentes diante dele, se lembra que eu falei um pouquinho mais lá em cima, ao invés de eu querer esconder de Deus quem eu sou, querer esconder dos irmãos quem eu sou, eu assumo as minhas fragilidades, a minha humanidade. Olha o que ele fala. Ele vai dizer, descobrimos que somos como belíssimos cristais, simultaneamente frágeis e preciosos. E se formos transparentes diante dele, Deus, ou seja, se eu sou sincero, se eu não quero botar máscara diante de Deus, até porque ele me conhece, não preciso eu ficar tentando me disfarçar, me maquiar diante de Deus. Então, se formos transparentes diante dele, como cristal, sua luz, e aí ele bota, a sua misericórdia brilhará em nós e por nosso intermédio no mundo. Cara, que lindo é isso. A gente às vezes fica pensando que evangelizar, sair em missão é algo muito difícil. Não, basta transparência diante de Deus. Se eu for transparente diante de Deus, a luz dele vai brilhar através de mim e vai iluminar o mundo, vai brilhar no mundo. Olha que maravilha. Eis aqui o motivo para exultarmos de alegria. Olha isso. O Papa ainda fala isso. Aí ele vai fazer referência à primeira leitura de domingo passado, né? Que é a leitura de Pedro. Aí ele fala assim, eis aqui o motivo para exultarmos de alegria. Ou seja, na preciosidade que somos, mas também na fragilidade.
e nessa fragilidade e preciosidade viver transparência diante de Deus. Essa transparência vai fazer com que através de nós a luz de Deus chegue a outros. E aí ele está falando, eis aqui o motivo para exultarmos de alegria. Irmão, não tem alegria maior de que você ser esse canal, esse caminho pelo qual Deus chega a outras pessoas. Nós não podemos mais nos calar, como diz São Pedro, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós vemos e ouvimos. Deus tem feito uma obra na minha e na sua vida, você não pode represar isso, né? Por conta de escrúpulos, por conta de medo, por conta de não se apresentar de fato na sua realidade humana diante dele. Não, a alegria está justamente no contrário, em sendo precioso e ao mesmo tempo frágil, se apresentar diante dele em transparência, e a luz dele através de nós vai iluminar o mundo. Eis aqui o motivo de exultarmos de alegria. Como diz a primeira carta de Pedro, se bem que por algum tempo tenhamos de andar aflitos por diversas provações, ainda que as provações cheguem até nós. Bom, ele continua. Nessa festa da Divina Misericórdia, o anúncio mais encantador chega através do discípulo mais atrasado, Tomé. Só faltava ele, Tomé, mas o Senhor esperou por ele. E aí a frase mais uma das frases que a gente tem que anotar e nunca mais esquecer. A misericórdia não abandona quem fica para trás. Que lindo, cara. Em um mundo que só vive pregando que você tem que ser forte, que você não pode cair, que você, sabe, tem que ser o primeiro. A misericórdia não abandona quem fica para trás. Se juntar com quem é forte é bom, é mais confortável, mas a misericórdia, ela não abandona quem fica para trás. Aí eu quero louvar a Deus por isso, sabe? Eu quero agradecer muito a Deus, porque como Ele persegue aqueles que ficam para trás, de diversas formas, com diversas linguagens. E aí eu quero fazer uma pergunta. Você já ficou para trás por algum motivo? Eu não estou querendo saber qual o motivo, né? Qual foi a infidelidade, qual foi a queda. Se você ficou para trás e através de algum irmão, Deus esperou você e você experimentou a misericórdia, diz aí, ó, é comigo. Deus me espera, porque Ele é misericordioso comigo. Escreve aí, sou eu. Ele me esperou porque é misericordioso, Ele me esperou. Por quê? Porque a misericórdia não abandona quem fica para trás. Não abandona. Ele vai perseguir. E é essa a visão que eu falei que eu nunca tinha tido de Tomé. Para mim, ele era sempre aquele que não estava em unidade. Agora, depois dessa pregação do Papa, ele é aquele que a misericórdia não abandona. É aquele que a misericórdia não abandona. Ele me espera, ele me aguarda. Ele, para falar a verdade, ele volta atrás. Se você pensar bem, ele repete, não é o mesmo encontro, mas ele repete o encontro de 8 dias atrás que ele teve e Tomé não estava. Parece que é como se Jesus falasse assim, já que ele não esteve, eu vou fazer um novo encontro só para que ele possa estar. Então ele volta atrás esperando Tomé. Por quê? Porque a misericórdia não abandona quem fica para trás. Ah, irmão, Hudson, alegria em vê-lo. Olha que maravilha. Quantos de nós queríamos estar mais adiantado em uma vida espiritual e não conseguiu? Quantos de nós queríamos ter vencido esse ou aquele pecado e ainda não venceu? A misericórdia não abandona quem fica para trás. Nicolau, meu irmão, seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo, Ana Paula. E aí, eu vou ter que, como sempre, correr no finalzinho para a gente encerrar, porque já deu mais de 1 hora, né? Mas eu incentivo que você leia essa homilia, reze com ela, porque
ela tá absurda, né? Muito, muito boa. A misericórdia não abandona quem fica para trás. Agora, enquanto pensamos numa recuperação lenta, fadigosa da pandemia, é precisamente este o perigo que se insinua: esquecer quem ficou para trás. E aqui é uma palavra que, olha, a gente precisa cair nela. Olha o que o Papa vai falar. Transmite-se a partir da ideia de que a vida melhora se vai melhor para mim. Ou seja, se o Alexandre não está passando dificuldade, é porque, olha, Deus me livrou. Uhul! Deus me livrou! Deus é Deus! Eu não posso ficar alegre só porque Deus está me livrando. Eu tenho que ter compaixão daqueles que estão sofrendo. Eu preciso disso, né? Isso é vida cristã. Não é porque tá bom para mim que o mundo parou de sofrer. Não é que, né, em um país ou outro a condição de morte está menor, que o problema passou, enquanto tem uma porção de gente ainda debaixo da realidade da dor e do sofrimento. Sabe? Tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Irmãos, né, todos nós cristãos, todos aqueles que são de comunidades, nós precisamos inclusive abrir mão daquilo que é nosso, para que os irmãos mais necessitados possam comer, sabe? Possam ter o mínimo. O meu excesso, aquilo que é supérfluo em mim, é essencial para outros irmãos. E na Bíblia vai dizer algumas vezes que Deus se alegra, por exemplo, da oferta da viúva, que tira do sustento dela para dar de oferta. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para converter a nossa forma de ser cristão, sabe? De querer salvar a nossa pele, e aí, já que a nossa pele está salva, e aí eu tenho excessos, com o excesso, com aquilo que me sobra, aí eu faço caridade. Não, tem o seu efeito, mas não é o mais evangélico, irmãos. Não está bom para mim, quer dizer, está bom para mim não quer dizer que melhorou para todo mundo, sabe? Não pode. A gente tem que se deixar conduzir pela compaixão, né? E de fato, de alguma maneira, tentar arrecadar alimento, partilhar dinheiro. São as leituras de domingo, desse domingo, e de hoje. Eles tinham tudo em comum. Não haviam necessitados. Sabe, essa é a experiência da primeira comunidade, da comunidade cristã de Jerusalém, irmãos. E aqui, o Papa vai falar isso. Ele vai falar assim: quem dera, mexa conosco, dentro de nós, isso que está a acontecer. Ele está falando assim: tomara que essa pandemia mexa no nosso interior. É tempo de remover as desigualdades, de sanar a injustiça, que mina pela raiz a saúde da humanidade inteira. Aí ele continua: aprendamos, que era a leitura do domingo da misericórdia, aprendamos com a comunidade cristã primitiva, que recebera a misericórdia e vivia usando de misericórdia. Nós já falamos disso, né? Eu sou misericordiado para misericordiar. Nós já ouvimos isso de outros irmãos partilhando, né? Sou misericordiado para misericordiar. Então, que isso possa acontecer. Aprendamos com a comunidade cristã primitiva que recebera, né, a misericórdia e vivia usando de misericórdia, como descreve o livro de Atos dos Apóstolos. Aí, 2 pontos. Os crentes possuíam tudo em comum. Cara, isso aqui, quando eu li a primeira vez, eu chorei. Eu vou explicar por quê. Os crentes possuíam tudo em comum. Vendiam terras e outros bens e distribuíam o dinheiro por todos, de acordo com as necessidades de cada um. E aí olha a conclusão do Papa: isso não é ideologia, isso é cristianismo. E eu vou te explicar por que eu chorei. Porque eu nunca pensei em ter comunidade, irmãos. Nunca, nunca. Palavra fundador, carisma de fundação, cofundador, formador, mistério cristológico, isso não existia no meu vocabulário. O que existiu foi eu ter lido a Bíblia
e ter me deparado com a descrição das primeiras comunidades que se encontram em Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Quando eu li isso, né, a descritiva de como eles viviam, o que mais ressaltou no meu coração é que não haviam necessitados. E daquele momento em diante o meu coração ficou incomodado. Eu fiquei com a certeza de que aquilo ali era a vida que eu devia de viver. E estou perseguindo essa vida até hoje. Consegui? Ainda não. Mas eu sei que ali é o modelo, né, onde nesse mundo eu posso chegar ao máximo da felicidade. Vivendo a minha vocação, buscando de fato a misericórdia que eu recebi, transbordar para que outros sejam alcançados pela misericórdia. Irmãos, como nós estamos longe disso. Nós não vendemos os nossos pertences para entregar para os outros. Não. Nós queremos acumular dinheiro para comprar posses para nós, para as nossas comunidades, para a igreja. A primeira comunidade não era assim. Eles vendiam o que tinham para que não houvessem necessitados. E o Papa fala justamente, isso não é ideologia, isso é cristianismo. Por que ele está falando isso? Porque isso não se alinha à realidade de política partidária. Isso não está ligado a capitalismo, a comunismo, a qualquer ismo desse aí, não. Isso está ligado à nova forma de viver que Jesus trouxe para mim e para você. Isso é cristianismo e não ideologia. Não é pela política, não é por somente um assistencialismo, não. É desapego, é partilha de bens em favor de uma realidade onde não haja necessitados. Gente, quando eu li a primeira vez, eu falei, foi isso que eu desejei. Claro, depois, né, buscando a orientação da igreja, é que a gente descobriu o que era um carisma, que a igreja mais tarde veio reconhecer, há um carisma autêntico nessa experiência, mas antes, irmãos, a coisa que gritava era isso, eu quero viver o mais próximo de Atos 2 e Atos 4. Em uma realidade onde eu vivo a doutrina apostólica, a oração, a partilha do pão e a partilha dos bens, de maneira que nós somos um só coração e não há necessitados entre nós, porque ninguém considerava sendo seu aquilo que tinha, era de todo mundo. Bom, por fim, e graças a Deus então chegando ao fim mesmo, o Papa vai falar, não pensemos só nos nossos interesses, nos interesses parciais, aproveitemos essa prova, o coronavírus, a pandemia, aproveitemos essa prova como uma oportunidade. Já é a segunda vez só em uma homilia que ele vai usar a pandemia como oportunidade. Francisco, seja bem-vindo, meu irmão. Então, aproveitemos esta prova como oportunidade. Então, não é a primeira vez nessa homilia, mas em outras falas o Papa tem insistido. A pandemia é uma oportunidade de decisão, de conversão verdadeira. Então, ele mais uma vez frisa isso, para preparar o amanhã de todos, sem descartar ninguém. E aí ele termina assim, o amor desarmado e convincente de Jesus ressuscita o coração do discípulo. Que discípulo? Tomé, Tomé, mas o meu e o seu também. O amor desarmado e convincente de Jesus ressuscita o coração do discípulo. Aí ele complementa e termina em oração. Também nós, como o apóstolo Tomé, acolhamos a misericórdia, que é a salvação do mundo. Irmãos, é um pouquinho daquilo que a gente, nesses primeiros momentos, conseguiu absorver dessa homilia da festa da misericórdia do Papa Francisco, nosso querido Papa. Eu convido você a fechar os olhos uns instantes, porque nós sabemos que sem Deus nada podemos fazer. A ressurreição do discípulo, ela é obra da graça de Deus. E a oração é a realidade de homens e mulheres que reconhecem necessitados
da graça de Deus. Se você puder, aonde você esteja agora, feche os seus olhos uns instantes e a gente reza um pouquinho juntos. Amado Deus, nós agora acabamos de nos deparar com a Tua palavra, com a pregação do Seu Santo Padre, o Seu Vigário aqui na terra. A Tua palavra nunca volta para Ti sem produzir o efeito que Tu desejas, sem realizar a Tua obra. E a obra dessa homilia, toda ela é construída em uma linha central de ressurreição do discípulo. Claro, nós sabemos que o texto bíblico fala de Tomé, mas a palavra pregada fala e diz respeito de todos nós. Em entregarmos a nossa humanidade, entrarmos com nossa humanidade na Tua humanidade, assim como Tomé fez, colocando a mão dentro das Tuas chagas, também nós podemos ressuscitar e passar a viver uma vida nova, com novo ardor, nova esperança, para construir comunidades como aquela primeira de Jerusalém, onde eles viviam a doutrina apostólica, a oração, a fração do pão, a partilha dos bens, de maneira que não haviam necessitados entre eles. Senhor, ainda no meio desse desafio, dessa pandemia, transforma os nossos corações para já agora construirmos um novo mundo que já, Senhor, vai estar livre dessa pandemia, mas também que esteja livre das realidades egoístas e miseráveis que no nosso coração tem imprimido ao mundo durante tantos anos. Converte-nos, ressuscita cada um de nós, cada um dos irmãos que estão nessa live ou aqueles que ainda irão assistir. Ressuscita como verdadeiros discípulos. Ressuscita como Tu ressuscitou a vida de Tomé após o encontro com ele, onde ele pôde, de fato, mergulhar nas Tuas chagas e perceber e experimentar o Teu amor misericordioso que não abandona quem fica para trás. Tudo isso nós Te pedimos pela intercessão de Maria. Você reza junto comigo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Irmãos, muito obrigado pela partilha, você aí ter paciência em me ouvir, alguns desde o início, né? E louvado seja Deus pela sua vida e pelo amor de Cristo que nos une, né? Ainda que à distância, nós somos corpo místico de Jesus e é muito bom poder encontrar você, mesmo que de forma remota. Deus abençoe. Terça-feira que vem tem outra live. Se você quiser e puder, marquemos um encontro e estejamos juntos aqui de novo. Beijo grande, fiquem com Deus. Deus nos abençoe. Obrigado.